Estamos iniciando mais um Inclusão Social. E hoje o assunto é o que está mandando no judiciário. Será que é isso? O que a Ordem dos Advogados pensa da justiça, como está acontecendo? O nosso convidado especial de hoje, Dr. José Nelson Salermo. Doutor, um prazer ter o senhor aqui para a gente falar um pouco aí do judiciário e do dia 11 de agosto, né, o Dia Nacional aí dos profissionais advogados que tem uma luta enorme, seja ela na área civil, na área trabalhista. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Vergara. O prazer e a honra são todos meus. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar a sua audiência, o seu público, cumprimentar a minha colega doutora Ueda. Estou aqui à disposição para quaisquer questionamentos, para um bate-papo também, e quem sabe levar algum esclarecimento com relação ao desenvolvimento dos trabalhos do Judiciário em Franca, da OAB. Então, me coloco à sua disposição, Vergara. A outra convidada, Ueda, sempre sorridente, né? Está aí sorridente, Ueda. Satisfação ter você aqui, e você vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo, falar um pouco aí dos advogados. E eu já perguntei isso para você, os apertos que estão passando, exame da ordem, né? Que situação que é essa? Como é que vai melhorar? É inconstitucional, não é? Muito prazer ter você aqui. Eu que agradeço, é uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui no seu programa Inclusão Social, junto aqui também com o meu colega e grande amigo, presidente da OAB, Dr. José Nelson Salermo, hoje aqui nesse seu programa para esse bate-papo, e com certeza teremos aí um programa bem bacana, muitas novidades e muitas notícias, trazendo hoje aqui no Inclusão Social. Doutor, é o primeiro ano, né, na presidência da Ordem em Franca. O que a Ordem em Franca, porque tem aí estadual e nacional, mas em Franca está servindo aos advogados e à população? Olha, Vergara, na realidade eu entrei no meu segundo ano do mandato, né? Sim. Em junho, final de junho, eu completei 1 ano e meio. Ah, sim. Não é? E a Ordem aqui em Franca, ela tem uma atuação bastante intensa, tanto com relação ao trato e serviço prestado ao advogado, como com relação à população, não é? O nosso Estatuto da Advocacia, na realidade, ele traz em um dos seus dispositivos, como finalidade ou como razão de existir da Ordem, justamente essas duas vertentes que você levantou. A primeira, de ser uma entidade que representa a classe dos advogados. Representa, tem a finalidade de disciplinar, fiscalizar e organizar. Correto? Mas a Ordem é dos advogados, mas também é do Brasil, não é? E dentre essas finalidades se destacam aquelas de defender o interesse público, o Estado Democrático de Direito, né? A ordem constitucional. E aqui em Franca a gente tem feito isso. Fizemos muito através da assistência judiciária gratuita, com atendimento recorde entre as subseções. Nós atendíamos 200 pessoas por dia, não é? Nós temos projetos de cunho social, como a OAB Vai Escola, em que nós tivemos a oportunidade de visitar todas as escolas da rede pública estadual, os alunos de 3º ano, não é? Tivemos a OAB Vai ao Bairro, onde o ano passado nós pudemos visitar os bairros mais carentes e mais distantes do centro da cidade, e além do serviço corriqueiro de auxiliar o advogado no desempenho da sua função e representar a OAB em juízo e fora dela. O aluno em formação, no seu 4º ano, ele já é recepcionado pela OAB para prestar serviço? Olha, nós temos a previsão do estágio profissional, né, em que o aluno, a partir do 4º ano, ele pode se cadastrar na OAB, desde que ele tenha uma empresa ou o seu núcleo de assistência jurídica da faculdade onde ele cursa direito cadastrado perante a OAB, não é? E além dessa possibilidade do acadêmico em direito
atuar como estagiário profissional, nós temos um diálogo muito intenso com as faculdades, com os cursos de Direito. Ontem mesmo, no Dia do Advogado, eu estive na Unesp para uma palestra com os alunos de 4º ano. Não é? Eu tive a oportunidade de inaugurar, junto com a doutora Maria Amália, o núcleo de estágio profissional da Unesp esse ano, né? Onde ela pôde reunir todos os 3 representantes dos nossos cursos de Direito. Então, além dessa possibilidade do aluno de Direito, a partir do 4º ano, poder prestar serviço como estagiário profissional, há um diálogo com todas as faculdades, com todos os cursos, a Unifran, a Faculdade de Direito e a Unesp. E há uma presença efetiva da OAB nesses núcleos, nesses cursos de Direito, com a finalidade de aproximar o acadêmico da Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor falou da questão do atendimento assistencial. Qual é o acesso hoje da população a esse serviço da Ordem? Então, Vergara, agora no último dia 15 de junho, nós tivemos a implementação, de fato, porque já havia de direito, da Defensoria Pública Estadual, não é? Então, aquele trabalho de triagem socioeconômica, de atendimento até jurídico na OAB, nós transferimos para a Defensoria Pública. Então, a OAB, depois de décadas, prestando um serviço de excelência até nesse sentido, como eu disse, era uma média de 200 pessoas por dia, a OAB deixou de prestar esse serviço, o serviço de triagem socioeconômica, de atendimento à população, e ele passa a ser feito, está sendo feito, pela Defensoria Pública, que atua no prédio da Unesp, antiga, ali no centro, não é? Mas os advogados inscritos no quadro da assistência judiciária gratuita, como são apenas 5 defensores, não é? Então eles não têm condições de dar conta de toda a demanda. Sim. Então esses defensores têm encaminhado o excedente para os advogados inscritos no quadro da assistência. Ueda, na sua ótica, 11 de agosto, o advogado tem muito a comemorar ou ainda reivindicar? Fala de tantas reformas, né? E a reforma do judiciário sempre vem à tona. 11 de agosto, o advogado tem o que comemorar? Olha, eu penso, Vergara, eu acredito que ele tem que comemorar sim, mas ainda ele está nessa busca. Nós, advogados, temos muito trabalho a realizar e muitos trabalhos a conquistar. E a reforma do judiciário é um destes trabalhos. Agora, é muito importante essa comemoração do Dia dos Advogados, porque se nós compararmos como era o direito antigamente e como é hoje, porque nós estamos hoje num Estado democrático e podemos vivenciar isto e podemos trabalhar isso no nosso dia a dia, isso é importante, porque nós alcançamos, podemos dizer assim, que muitas vitórias, mas ainda temos muito a alcançar. E a reforma do judiciário é uma delas, temos muito a comemorar. E por falar em comemorar, hoje nós temos também aqui em Franca uma grande comemoração, que é o dia do advogado, que é o baile do advogado, que é realizado pela OAB aqui de Franca, né? E com a participação de todos, a classe de advogados e os seus familiares e os amigos e aqueles também que estão sempre conosco aí nos acompanhando. Isso é muito importante. Vamos comemorar, temos muito a comemorar, mas temos muito que trabalhar ainda, porque temos muito trabalho dentro da OAB e não vamos falar em termos assim, OAB nacional. Temos muito que conquistar ainda, mas com certeza a advocacia, a nossa classe, ela está muito unida e com certeza vamos alcançar e vamos realizar esses trabalhos que ainda estão por vir. Doutor, onde vai ser a confraternização, esse baile? Vai acontecer hoje? Vai. O baile será realizado no Salão do HB, não é? Como disse a doutora Ueda, é um grande congraçamento entre a classe, sim, onde estarão os advogados com seus familiares, né, aqueles que aderiram à ideia do baile, né, e na realidade o baile ele é um desfecho da semana comemorativa do mês do advogado, né, que na realidade há eventos
que acontecem durante todo o mês. Só que essa semana em específico, por se tratar da semana do Dia do Advogado, nós fizemos uma semana inteira de comemorações e de eventos. Isso é muito bom. Doutor, uma outra pergunta é em relação às faculdades de Franca. Se discute a nível nacional a questão da nota. O senhor é formado na Faculdade de Franca ou não? Vergara, eu sou com muito orgulho formado na Universidade de Franca. Sim, que bom. Não é? Digo orgulho porque na época em que lá estudei, eu tive a honra e a sorte de contar com um corpo docente muito robusto, muito forte. Gostava muito da estrutura disciplinar da Universidade de Franca, ou seja, a grade curricular era muito forte e ela tinha um enfoque bastante interessante de se valorizar o exercício da advocacia, porque eu sempre quis ser advogado. Eu não prestei outro concurso público, nem para a magistratura, nem para o Ministério Público, embora eu tenha um respeito e uma admiração muito grandes por essas duas carreiras, por essas duas funções. Mas eu sempre quis ser advogado. E naquela época a Universidade de Franca me deu todos os subsídios para que eu pudesse passar logo no primeiro exame da ordem, passando muito bem, e começar a exercer a profissão de advogado. Isso é importante. Ueda, você formou em qual universidade? Foi em Franca? Não, Vergara, eu nasci em Araras, me formei na Associação Toledo de Ensino de Presidente Prudente. Me especializei na Universidade Estadual de Londrina e vim para Franca. Né? E nesse período eu já viajava, vinha e voltava a Franca, porque eu já conhecia a cidade de Franca. Então, toda semana eu vinha para cá, ficava um dia, voltava. Então, me formei em Presidente Prudente, me especializei em Londrina e decidi morar em Franca e atuar em Franca. Doutora, a Ordem tem um número de profissionais, advogados que hoje são juízes, promotores de Franca? Olha, Vergara, nós temos alguns colegas que hoje são juízes e promotores que passaram pelos quadros da Ordem. Sim. Não é? Até porque há uma exigência em todos os editais dessas carreiras que a pessoa, para galgar a condição de juiz e promotor, tenha 3 anos de exercício na área do direito. Então, via de regra, o juiz e o promotor, ele passa por um tempo na advocacia, não é? Que é a profissão que, a princípio, absorve mais a mão de obra, digamos assim, dos profissionais de direito. Eu conheço vários juízes e promotores que, antes de prestarem um concurso público, foram advogados. A maioria deles, na realidade. Então, até dando um esclarecimento, né? Usa-se um jargão, esse juiz é muito novo, porque ele nunca advogou. Então, não é verdade. Ele tem que 3 anos ter prestado o exame e advogado. Isso, não, no exercício da área, na área do direito, né? Muitos concursos aceitam cargos públicos, pertinentes aos fóruns trabalhistas, fóruns estaduais, fóruns federais, como exercício dentro da área do direito. Então, necessariamente não se precisa, não é obrigatório a advocacia. O que acontece é que, naturalmente, por ser o exame da ordem, o exame mais próximo do acadêmico que acaba de se formar, ele acaba prestando. Mas como ele é vocacionado às carreiras públicas, como juiz, promotor, procuradores, ele fica durante um tempo, os 3 anos necessários, e presta concurso para essas carreiras. Bom, nós estamos chegando no intervalo, nós vamos deixar aí no ar. Doutor, no retorno, eu gostaria que o senhor e a Ueda colocasse a opinião de vocês, a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil, a seção de Franca, em relação ao exame. É constitucional ou não o exame? É necessário ou não? Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Só tem Pepsi, pode ser? Já pensou que pode ser muito bom? Só tem esse lugar na praia, pode ser? Pode. Só tem aquele professor de surf ali, pode ser? Pode. Oh, my tiger, uau. Só tem essa praia, pode ser? Pode.
Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Conheça a nova coleção dos produtos STK no Shopping do Componente e encontre o componente ideal para o seu produto. Zíperes, velcros, elásticos, tecidos, forros para cabedais desenvolvidos especialmente pensando no conforto e na qualidade de seu calçado. Mais de 8.000 itens para calçados, bolsas e acessórios. Grupo Stickfran e produtos STK. Transparência e tecnologia a serviço do Brasil. Branca, Jaú e Birigui. Sabe o segredo para ver um filho crescer bem? É aprender a respeitar e celebrar o momento certo das coisas. Enquanto o mundo exige pressa, uma mãe simplesmente espera. Del Valle se inspira no carinho, por isso espera o tempo que cada fruta precisa. Del Valle, o segredo é carinho. Estamos de volta nesse segundo bloco. Dr. José Nelson, está aí a pergunta. O exame é necessário, é condicional ou não? Vergara, o exame de ordem ele é necessário, extremamente necessário, e ele também encontra voz na Constituição. Muito embora a nossa Constituição preveja a liberdade do exercício profissional, ela impõe alguns limites, sobretudo com relação àquelas profissões que são regulamentadas. E a nossa profissão, ela é regulamentada. Nós temos o Estatuto da Advocacia, né, que é lei federal, e o próprio Estatuto cuida por impor esses limites e prevê a obrigatoriedade do exame de ordem para que o bacharel em Direito possa acessar os quadros da OAB. E com relação à legalidade e à constitucionalidade, eu não tenho a menor dúvida. Com relação, então, à necessidade do exame da ordem, aí que não restam dúvidas mesmo, né? Hoje nós somos quase 300 mil no estado de São Paulo. Salvo engano, quase 700 mil no Brasil inteiro, né? A advocacia é uma profissão que implica uma complexidade muito grande de atuação. Lida com patrimônio, lida com a liberdade, lida com o público, lida com o carente, com a pessoa patrimonialmente abastada, não é? Então, veja bem, é uma profissão muito complexa. Então, esse filtro, não é? Essa seleção feita pela ordem, na realidade, ela ainda, na minha modesta opinião, ela ainda é pouca. Deveria ter, como a guisa do que é feito na Alemanha, nós ainda não somos a Alemanha em termos de sistematização, mas a Alemanha, salvo engano, faz o exame da ordem de seus advogados de 4 em 4 anos. Os advogados têm que se submeter a uma prova. Renova. O exame da ordem nos Estados Unidos é rigorosíssimo. Rigorosíssimo. Não é? Então, por que o nosso, de um país de dimensões continentais, de um país tão complexo, miscigenado, de um país jovem, país democrático, que hoje tem alcançado uma maturidade democrática, porque o nosso país vai deixar esse instrumento tão importante de seleção, não é? De obrigatoriedade para uma classe que lida com o povo no dia a dia. Doutor Ueda, o que você pensa aí do exame da ordem? Com certeza, Vergara, é constitucional, porque nós sabemos que há divergências. Hoje nós encontramos muitas discussões em cima disso. Olha, exame da ordem é constitucional, é inconstitucional, não deveria haver prova, muitas pessoas a favor, muitas contra. Bom, eu concordo, sou a favor, é constitucional, até porque, como disse o Dr. José Nelson, imagina se não houvesse, hoje, lógico,
A classe dos advogados trabalha muito, com competência, tem responsabilidade. Agora, você imagina se não tivéssemos um exame, uma seleção para advogados? Então, é o mesmo que, assim como a engenharia precisa haver uma seleção, a medicina tem que haver uma seleção, a advocacia também. E eu acho interessante os países que fazem o exame de tempo em tempo. Então você imagina se hoje já existe uma reclamação no Brasil porque há um exame da OAB, imagina se nós tivéssemos que renovar este exame. Por um lado, eu vejo isso de uma forma muito positiva. Por quê? Porque é uma forma do profissional estar sempre se atualizando. Tá? Agora, vejo que é necessário sim haver essa seleção, porque todo ano as faculdades, as universidades, elas soltam milhares de estudantes, milhares de profissionais na área do direito, e isso é muito importante fazermos sim essa seleção. Nós temos que ter profissionais cada dia melhor, capacitados em atuar, como disse o Dr. José Nelson. Existem várias áreas de atuações e nós temos que lidar com a vida das pessoas, com a liberdade das pessoas, com o patrimônio. Então, temos sim que ter este exame, ele é constitucional, apesar de haver divergências, o meu posicionamento é que tem que haver sim o exame da OAB e tem que continuar, com certeza. Doutor, o que está ocorrendo? Você disse que na Alemanha, nos Estados Unidos, os exames da ordem são mais duros, tem que se renovar. Os cursos nossos estão fracos? É isso? É na escola que está acontecendo tanta reprovação no momento do exame da ordem? Vergara, via de regra, o que nós percebemos é que os cursos de direito eles não alcançam o êxito que eles deveriam alcançar. Não só o êxito de terem os seus bacharéis em direito formados em seus cursos, nos quadros da ordem, nos quadros da magistratura e do Ministério Público, mas muitas vezes em passar o básico do direito, aquilo que se precisa passar para o estudante para que ele não entre tão cru nessas funções. Né, que todas essas funções são funções guindadas a uma condição constitucional. A Constituição prevê a atuação desses profissionais, no caso da advocacia, que é uma profissão constitucional, porque é uma previsão na Constituição de que ela é indispensável à administração da justiça. Há um capítulo destinado à magistratura e ao Ministério Público. O que nós temos muitas vezes são faculdades preocupadas, cursos preocupados em passar uma alta gama de informações, né, a curto prazo, e não tem aquela preocupação de, muitas vezes, auxiliar o acadêmico em direito na sua real vocação, ensinando desde os bancos da faculdade a advogar minimamente, a minimamente pensar como um juiz, a minimamente pensar como um promotor de justiça, um procurador. Não é? Então, não há dúvida que o início, o germe do problema se encontra nos cursos de direito. Bom, isso cabe muita discussão, mas eu quero lembrar, como o senhor já elogiou a nossa Unifran, a nossa universidade. A Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito. Nós somos privilegiados aqui em Franca. Sim, nós temos embora qualidade. Todas elas ainda estão a dever em alguns aspectos. Eu, como presidente da ordem, não posso me omitir nesse sentido, não é? Elas estão a dever ainda, elas têm que fazer esse trabalho de base, de auxiliar na vocação, na descoberta da vocação, não é? Auxiliar mais na prática forense, não é? E muitas vezes não fazer com que vire uma concorrência para que os alunos passem obrigatoriamente nos concursos públicos, porque hoje eles são muito atrativos, deixando a advocacia de lado, como se a advocacia não tivesse atrativo. A doutora disse agora há pouco sobre se nós temos algo a comemorar. Eu acho que talvez nós não tenhamos muito a que comemorar, mas nós temos que comemorar. Mas a advocacia, ano a ano, infelizmente, vem perdendo sua área de atuação. Ela vem tendo a sua importância reduzida. A OAB tem que fazer a sua meia-culpa, a advocacia internamente passa por um período de transição, mas a verdade é que
tanto os cursos de direito, como até os poderes executivo, sobretudo o legislativo, não têm dado a devida importância à atuação do advogado. Precisa se analisar, né? O senhor deixou um ponto aí, recentemente trouxe aqui o diretor da nossa faculdade de Direito e está tudo bem, mas de repente é importante no nosso programa aqui que a gente ouve opiniões diferentes. Mas antes da gente continuar, eu quero lembrar que nós estamos na internet também, www.novatvfranca.com.br. E hoje, brasileiros investindo na Espanha. Uma máquina de fazer tijolos está sendo levada para a Espanha e o Wagner, amigo da gente, está hoje na Espanha abrindo esse caminho e levando esse produto brasileiro para trabalhar e mostrar o que o brasileiro tem de bom, que é na construção civil. Um abraço ao Wagner, que está na Espanha, retorna o dia 20 e com certeza será bem-vindo e que dê tudo certo lá na Espanha. Ueda, vamos pensar um pouco. Reforma do Judiciário. Se fala tanto em reforma, o Judiciário também precisa dessa reforma? Com certeza, Vergara, porque hoje, muitas vezes, podemos dizer assim, que num sentido amplo, nós necessitamos dessa mudança, o advogado, o juiz, o promotor. Então, muitas vezes nós encontramos esses entraves. E hoje, inclusive, houve um debate sobre a reforma no Judiciário, né, aqui em Franca também, na qual nós, na verdade, contávamos com mais pessoas participando, a participação da maioria, mas o que acontece muitas vezes é que nós cobramos muito e muitas vezes participamos pouco. Então é necessário que nós possamos nos unir e eu acredito que todos os advogados, a advocacia, todos nós estamos unidos para isso, discutindo, inclusive políticos, a gente sabe disso, muitos deputados também discutindo essa reforma, que é importantíssima trazer essa mudança para nós, com certeza. Agora, teve um outro ponto que o doutor falou, e você até comentou, que antigamente os advogados, eles tinham um período de advocacia, que eu gostaria até de salientar, e ele entrava já nos concursos públicos. E agora, com a nova resolução do CNJ, é necessário que ele tenha 3 anos, então, de experiência, de advocacia. E eu achei isso muito importante, Vergara, essa mudança. Lógico, houve algumas reclamações, aqueles que querem chegar aos seus postos mais rápido, mas nada como a experiência do dia a dia, a escola do dia a dia. Então, esses 3 anos que o profissional vai exercer nesse trabalho todo e dentro da advocacia, com certeza vai contribuir no judiciário, seja no Ministério Público, magistraturas e demais outros cargos e serviços públicos. Doutor Nelson, nós estamos chegando ao final. Eu quero aqui elogiar a sua postura. Pela primeira vez eu vejo aí um representante da ordem se posicionar dessa forma, exigindo aí das nossas faculdades uma postura mais firme com seus alunos. Eu quero agradecer a tua presença, colocar aqui a Nova TV, o programa Inclusão Social. A todo momento que você tiver algum debate, alguma discussão na Ordem dos Advogados, estaremos à disposição. Quero agradecer a sua presença aí, presença da Ueda, e o nosso tempo está esgotando. Muito obrigado a vocês e voltamos na próxima semana com mais um Inclusão Social.